aí, pessoal do QG, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Tavares, estou do lado do meu grande amigo Dalton Cunha. Nós estamos aqui para apresentar a vocês, aproveitando o clima aqui desse aulão Esquenta Enem, e já dar um gostinho também do que vai ser o nosso curso intensivo na matéria de História. Então nós trouxemos algumas questões que são fundamentais, acreditamos que são determinantes para a sua preparação envolvendo a prova do Enem. Esperamos que vocês gostem, caderno na mão, vai anotando o que for possível. Vamos desenvolver alguns pontos aqui relacionados à história, não é isso, Dalton? Vamos começar, pessoal. Sem perder tempo, primeira questão, dá uma olhada aí no enunciado dela. Assim, se no Império, num quadro de inefetividade da competição eleitoral pela manipulação dos resultados, houvera um sistema representativo nacional coordenado do alto por um único pivô, na República foram instaurados 20 sistemas representativos estaduais ao lado do federal, sem qualquer mecanismo capaz de coordená-los, num ambiente que continuaria a se caracterizar pelo emprego da fraude e da violência por parte das situações políticas. A maioria dos atores republicanos acreditava que o problema do Império estivera justamente no centralismo do poder moderador, e que as novas instituições produziriam seus benefícios por sua simples prática continuada ao longo do tempo, como se as oligarquias pudessem espontaneamente chegar a um modus vivendi. Mas isso não aconteceu. Quem estava no poder queria se perpetuar e, para tanto, usava a polícia para reprimir e comprimir a minoria adversária. Bom, pessoal, na verdade, esse texto do professor Christian Lynch, ele fala sobre o processo eleitoral na transição da monarquia, final do Segundo Reinado, para o que ficaria conhecido como a República Velha, ou então a Primeira República. Existem alguns pontos que me parecem determinantes para que a gente possa desenvolver e escrutinar o que está colocado nesse texto. O primeiro ponto é que logo no início do texto há uma referência ao mecanismo, ao funcionamento do sistema político durante o Segundo Reinado. Desde 1847 é criado o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Eu queria explorar um pouco isso. O sistema ficaria conhecido por alguns como parlamentarismo às avessas. Eu não gosto muito dessa expressão porque alguma coisa que é às avessas não é essa própria coisa. Mas por quê? O sistema parlamentarismo brasileiro funcionava de maneira sui generis. O sistema parlamentarista tradicional que nós conhecemos, ele é caracterizado pelo seguinte mecanismo. Você tem eleições para o parlamento e o partido que obtiver a maior parte das cadeiras desse parlamento tem o direito de escolher aquele que vai ser o primeiro-ministro, o chefe de governo. No caso do sistema brasileiro, a coisa era um pouco diferente. O próprio imperador, que era chefe do poder executivo, esse imperador escolhia quem seria o presidente do Conselho de Ministros. Esse presidente do Conselho de Ministros, ele escolhia o seu gabinete, aqueles secretários que vão governar junto com ele, e depois aconteciam eleições para a Assembleia. Se as eleições não acompanhassem a escolha do imperador, ou seja, o imperador escolheu alguém do Partido Conservador. Se as eleições para a Assembleia não acompanhassem a escolha do imperador, o imperador se utilizava do poder moderador, dissolvia a Assembleia e convocava novas eleições até que fossem eleitos deputados em maioria e também em comunhão com a escolha do próprio Pedro II. Então, na verdade, o texto do professor Christian Lynch fala no início a respeito disso, como, na verdade, Pedro II era o grande árbitro do mecanismo político durante o Segundo Reinado. Ele que determinava uma espécie de alternância entre os partidos políticos. Ele era o fiel da balança. Quando ele acreditava que a política trazia necessidade de maior intervenção do Partido Conservador, ele escolhia um primeiro-ministro do Partido Conservador e as eleições, a escolha dos deputados deveria acompanhar essa escolha. Quando ele acreditava que o Partido Liberal teria, na verdade, maior interesse, o seu programa teria interesse na ideia de condução da política naquele momento, ele escolhia alguém do Partido Liberal e a Assembleia, a eleição, deveria acompanhar tal escolha. Então, na verdade, a política era vertebralizada, tendo o Pedro II, o imperador, como fiel da balança, no sentido de garantir, portanto, uma Câmara sob controle e a ideia não era acirrada disputa entre os partidos políticos, porque, na verdade, o próprio Pedro II é que determinava essa alternância. E aí tem um detalhe que é muito interessante também pensar, né? O Tavares colocou para vocês como o Segundo Reinado, aliás, o período monárquico como um todo, né? Ele é caracterizado por essa ideia centralista, salvo a regência, que a gente chama aí de um momento onde até viveu-se uma certa experiência, um certo laboratório republicano. Mas tem um outro ponto do texto que é interessante. Não só a ideia do centralismo de Dom Pedro como determinante para todo o processo político, como também a questão da manipulação eleitoral via fraude, via violência. Eu quero lembrar vocês de um detalhe histórico interessante. No momento em que Dom Pedro de Alcântara, lá com seus 14 anos e 7 meses de idade, é coroado imperador do Brasil. Ali, naquele momento, em 1840 para 41, o Ministério
né, o primeiro ministério convocado pelo Segundo Reinado foi um ministério liberal. E aí, naquele momento, a gente se viu diante de um problema que o Tavares colocou ainda há pouco. A maioria do Congresso era conservadora. O que aconteceu? Dom Pedro dissolve a Assembleia e convoca novas eleições. Aí você me pergunta assim, mas Dalton, o que vai garantir que eu tenho um ministério liberal, um Congresso conservador e com isso eu não tenho governabilidade? Simples, usa o poder moderador, dissolve o Congresso, convoca novas eleições, na expectativa de que a maioria parlamentar dali por diante fosse liberal. Mas quem garante isso? O instrumento garantidor disso também será a fraude eleitoral. A violência que marca as eleições ao longo de todo o Segundo Reinado, você está lembrando do termo, não está? As chamadas eleições do cacete. Então a gente tem todo um processo eleitoral que ele é manipulado em função basicamente de duas variáveis. A primeira variável é essa figura do poder moderador, poderia ser, sabe, instituído lá em 1824, na Constituição, e a fraude, a violência, que vai oscilar aí e fazer com que Dom Pedro fosse, como o Tavares colocou, né, esse árbitro, né? Ele é a gangorra que vai equilibrando liberais e conservadores. E um outro detalhe importante que você não pode esquecer, o texto coloca que acreditou-se que o problema fosse a pouca representatividade partidária. Isso era um problema de fato. Você não pode esquecer que existiam dois partidos políticos no Brasil naquele momento, o liberal e o conservador, onde você consegue identificar muito mais pontos de convergência do que de divergência. Todos são grandes proprietários de terra, todos são grandes escravocratas, foram eles que de alguma forma articularam a montagem do Estado Nacional para atender aos seus interesses, com um liberalismo bastante questionável e bastante moderado que atendesse aos seus interesses. Então, na verdade, a gente tentou aqui dar esse panorama do que foi o modelo político durante a monarquia. A coisa muda um pouquinho quando a República chega no cenário brasileiro. O ponto trabalhado pelo Dalton ele é fundamental para que você entenda até a essência do texto. O que está sendo colocado no texto é que durante o Segundo Reinado, portanto, volta lá na primeira frase, ele coloca assim se no Império, num quadro de inefetividade da competição eleitoral pela manipulação dos resultados, houver um sistema representativo nacional, coordenado do alto por um único pivô, volta. Quem era o único pivô? Era Pedro II. Então, na verdade, na transição da república, da monarquia para a república, havia uma grande expectativa. Que, na verdade, o fim da monarquia, o fim do poder moderador, que, na verdade, o sistema eleitoral ele pudesse, através da lógica federativa, perder esse grande pivô central e se tornar e se democratizar, garantindo-se assim uma representatividade partidária na Assembleia de forma muito mais contundente do que havia anteriormente. E eu acho que o texto coloca uma certa frustração com isso. Porque se no Império havia esse grande pivô que determinava efetivamente, agora é o Partido Liberal, agora é o Partido Conservador, na transição para a chamada Primeira República, a lógica federativa, na expectativa de uma democratização, ela na verdade ela vai se perverter. Porque, no final das contas, graças ao federalismo, o que você tem são grandes grupos dominantes nas suas respectivas regiões, as chamadas oligarquias, fazendo com que a aparente ou a esperada representatividade eleitoral se perdesse na manipulação dos resultados agora pelas próprias oligarquias estaduais. E aí a gente está tocando um outro ponto extremamente importante que abre o debate para a gente ficar aqui até amanhã discutindo. Você percebeu o que o Tavares falou? A República trouxe um ingrediente que vai fazer as pessoas, no primeiro momento, acreditarem que a coisa ia mudar. Que ingrediente é esse? O federalismo. O federalismo brasileiro, ele é, a princípio, uma herança inspirada no modelo norte-americano. Constituição de 1787, Estados Unidos. É criado ali o chamado princípio da dupla representatividade. O que é isso? Um poder central que coabita, que existe em conjunto com uma dose de autonomia que é dada, autonomia política, que é dada aos estados. Você sabe muito bem disso quando você vê, por exemplo, estados americanos que têm determinadas legislações diferentes de outras legislações de outros estados. Aí você me pergunta assim, mas Dalton, no Brasil não é assim. Calma, o federalismo não é um modelo engessado. Você tem modelos de agregação, como no caso norte-americano, onde o poder central delega mais poderes para os estados, e tem os outros modelos de desagregação, como no caso brasileiro, onde o poder central ele dá menos autonomia para os estados. Então o federalismo ele emerge como um ingrediente que poderia fazer com que o processo eleitoral e a condução das questões políticas mudasse. Não mudou. Ao contrário, o sistema federativo ele vem carregado, né, de uma série de vícios da monarquia
que na verdade acabam transferindo o poder para essas oligarquias que o Marcelo se referiu. Na verdade, o ponto é muito interessante do texto, que ele trabalha essa ideia de uma expectativa frustrada. A República Federativa, aliás, a federação, a ideia de federalismo, era a grande bandeira dos movimentos republicanos no final do segundo reinado. Os paulistas, principalmente. Principalmente os paulistas. Então a ideia, inclusive os paulistas começam aquela ideia de que São Paulo era uma locomotiva a puxar vagões vazios. Na verdade, a ideia de autonomia estadual ela seria mais justa e garantiria, portanto, uma ideia de uma política menos centralizada e mais atuante. A reivindicação deles era: nós somos o poder econômico, nós temos o café nas mãos, queremos poder político. Num modelo onde está tudo centralizado na figura do imperador, a única possibilidade vista por eles naquele momento era dissolver esse poder a partir dessa premissa federativa. E no final das contas, esse federalismo ele acaba sendo exacerbado. Porque o federalismo, como disse o Dalton, ele vem acompanhado desse domínio oligárquico de determinados grupos em seus respectivos estados, fazendo com que, agora não tem mais o pivô central, não tem mais o imperador determinando agora qual vai ser a ação política. Mas graças a essa oligarquização da política, graças aos mecanismos, e aí entra o coronelismo, e aí entra a política dos governadores, que todos vocês conhecem da Primeira República. Então, nesse contexto, a saída do pivô central ela não garantiu a democratização da sociedade como era esperado, mas, na verdade, essa participação eleitoral ela acaba sendo escamoteada por domínios oligárquicos regionais que se utilizam do seu poder em seus respectivos estados para garantir o controle eleitoral, se utilizando, portanto, da lógica coronelística, se utilizando da violência, do assistencialismo, ou seja, não houve mudança. Saiu o árbitro central, vem o federalismo, mas na verdade a ideia do voto como um canal efetivo de representação por parte do eleitorado se perde. E é exatamente esse o ponto do texto. Esse outro ponto, a questão do voto na Constituição de 1891, a primeira republicana, a segunda do Brasil, é outro ponto que vai ser aí, acho que a cereja do bolo de tudo que a gente está falando. Percebe? Vamos fazer uma comparação? Constituição de 1894, a Constituição do Império. Aquela que é considerada um marco do centralismo, um marco do autoritarismo que foi imposto à sociedade. Você lembra do critério que era utilizado para definir quem pode e quem não pode votar naquele momento? Censitário, renda. Beleza. Vem a Constituição de 1891 carregando todas essas esperanças que o Tavares falou. Abole o critério censitário. Abole o critério censitário. Então a expectativa era agora sim. E aí quem não pode votar? Não votam mulheres, não votam analfabetos, não votam praças de pré, não vota o clero regular. O público, o eleitorado, ele praticamente não tem mudança. E aí você percebe um troço que é super importante porque isso pode gerar algum tipo de pegadinha para você. Por incrível que pareça, essa república vem carregada de esperanças. Essa república vem, até vou pescar aqui uma lógica positivista, sendo e se entendendo como o progresso em relação ao atraso que era a monarquia. Ela vem com um modelo federativo inspirado nos Estados Unidos, inclusive com a própria bandeira, que durou 4 dias. E aí você começa a perceber que o... Aliás, deu nome, Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos do Brasil. E aí você percebe que o número de votantes na República, por incrível que pareça, é menor do que o número de votantes na monarquia. Isso é super importante porque tem uma competência, uma habilidade do Enem que trabalha com isso. O conceito de cidadania. Como esse conceito foi se desenvolvendo, esse é o ponto determinante. E as formas através das quais o indivíduo se relaciona com o Estado. O Estado não quis que o indivíduo se relacionasse com ele durante a República. Pelo menos não da forma tão intensa, não sei se essa é a palavra, como na monarquia. E não esqueça de um outro detalhe. O Tavares falou muito de coronelismo, lembra? Voto de cabresto, mandonismo, clientelismo. O voto era aberto. Eu sei em quem você pode votar. E a partir desses critérios todos, as eleições continuaram violentas, as eleições continuaram manipuladas e elas continuaram fraudulentas. Bom, então de qualquer maneira, nós estamos aqui, como disse o Dalton, a gente poderia ficar falando a manhã inteira aqui, a tarde inteira agora, a respeito desse tema, que é um tema muito rico, ele é determinante para o Enem, porque ele envolve questões cidadania, ele envolve a construção da democracia no Brasil. A construção do Estado, né? Ele envolve a relação entre a sociedade e o Estado, mas de qualquer maneira, o que eu acho que é a síntese de toda essa nossa discussão e que eu acho determinante para que a gente possa fazer a questão já preparando o que as opções vão apresentar. De qualquer maneira, o que a questão coloca é que durante o Império havia um quadro de inefetividade política, justamente porque Pedro II, como grande árbitro dos partidos, determinava ora conservador,
ora liberal, então nesse sentido o voto perdia essa representação de competitividade. A esperança que há envolvendo a República é que, graças à lógica federativa, graças ao fim do voto censitário, haveria uma democratização da sociedade e a possibilidade de uma acirrada disputa político-partidária, marcando, portanto, a pluralidade da própria sociedade. Isso acaba não acontecendo graças a esses domínios regionais oligárquicos que vão fazer com que esses grupos se perpetuem no poder, controlando o sistema eleitoral, não só através do voto do cabresto, através do coronelismo, como também, como disse o Dalto, que na verdade é algo intrínseco a isso, o fato das eleições, o voto ser aberto e, ao mesmo tempo, excluir boa parte da população brasileira, falando aqui dos analfabetos, e as mulheres também, que apesar de não constar na Constituição, mulheres também não participavam do jogo eleitoral. Que toda essa estrutura que a gente montou para você agora, ela vai se perpetuar, utilizando a expressão do Tavares, até 1930. Só Vargas é que vai reciclar um pouco essa estrutura e ainda assim há controvérsias. Mas isso aí é outro papo. Bom, vamos para a questão? Vamos lá. Então vamos lá. O texto do professor Christian Lynch discute a transição da monarquia para a Primeira República no Brasil, a partir das expectativas criadas e dos resultados verificados. Esse é o ponto da questão. As expectativas criadas com a Primeira República e os resultados que efetivamente seriam verificados. Após a consolidação do novo regime instaurado em 1889, o 15 de novembro, a proclamação da República. A intenção do texto é esclarecer que, olha a letra A, Dalton, a coordenação dos resultados eleitorais pelo imperador durante o segundo reinado não impedia a acirrada competição entre os partidos. Eu acho que o ponto é esse aqui. Acirrada, né? Não impedia, não tinha acirrada. Se é o imperador, o grande árbitro, se é ele que determina, agora é partido liberal, agora é partido conservador, a ideia de uma disputa acirrada entre os partidos, ela deixa de existir. Lembra daquela expressão clássica, né? Todos são farinha do mesmo saco, lembra dela? Tem em todos os livros didáticos que você encontra isso. Não há nada mais conservador do que o liberal no poder. Não havia essa disputa. Os pontos são muito mais convergentes do que divergentes. Essa letra A tá fora. Vamos lá. Diz a letra B. A abolição do poder moderador era vista como a principal bandeira dos movimentos republicanos. Aí eu acho que já perde a questão. Sim. Porque a principal bandeira dos movimentos republicanos, você ressaltou muito bem, principalmente o PRP, o Partido Republicano Paulista, era o federalismo. Então, é claro que o fim do poder moderador constava no programa, de qualquer maneira. Na medida em que ele se traduzia o poder moderador em verdadeira instituição absolutista no país. Aí, volta para mim. Isso é um erro muito comum entre os adversários de vocês. Eles acreditam que o poder moderador era, na verdade, uma instituição absolutista. Primeiro porque o poder moderador vem da França, lá do Benjamin Constant, que já é pós-absolutismo. E, na verdade, o poder moderador ele é entendido como uma espécie de árbitro entre os poderes. Ah, mas o Pedro I e o Pedro II tinham o poder de intervir nos demais poderes. Eu sei que isso é verdade. Mas, de qualquer maneira, havia um sistema constitucional, havia um sistema de divisão dos poderes, havia um cenário de liberdade de expressão. Então, você não pode falar de absolutismo. Ah, mas às vezes ele se travestia num caráter autoritário. Eu não estou discutindo isso. Agora, não é absolutismo. O absolutismo está datado, ele está confirmado. E ainda assim, você não pode esquecer de um outro detalhe. Existe uma estrutura parlamentar. Ainda que impermeada pelo poder moderador, você tem um parlamento ali que dialoga o tempo todo com o imperador. Absolutismo nem pensar. Letra C. Ao contrário do que acontecia no Império, o Congresso Nacional na Primeira República era caracterizado por enorme pluralismo e por embates com o Executivo. Volta para mim. Isso aí me lembra muito Campos Salles, que foi o grande articulador da chamada política dos governadores. Você já ouviu falar disso? A política dos governadores era, na verdade, um acordo entre as esferas federal, estadual e municipal, fazendo com que o voto, fazendo com que as eleições fossem meros rituais de resultados previamente determinados. O Campos Salles vai dizer que política, olha isso, política se faz à revelia das ideias, das paixões e dos partidos. Então, quando ele fala aqui por embates com o executivo, você imagina. Se o sistema eleitoral ele é todo vertebralizado na forma de garantir resultados previamente decididos, que embate com o executivo e o legislativo vai ter? O Congresso, na verdade, simplesmente é um Congresso dócil às determinações do presidente. Então não há embate nenhum. Letra D. O coronelismo foi instrumento da permanência das oligarquias no poder. Até aí, perfeito. O que explica a instauração da política dos governadores como forma de diminuir a influência dos coronéis. É o contrário. Estava certo até ali, né? Estava certo até ali. É interessante notar que o coronelismo, a ideia do mandonismo local, não é exclusividade da Primeira República. Mas os coronéis, graças ao sistema federativo, graças à eleição de governadores, esses mandões locais eles tendem a perder poder.
Então, na verdade, eles são cooptados, isso aí é aquela famosa tese do Vitor Nunes Leal, eles são cooptados pelas oligarquias dizendo, olha só, agora tem um governador que comanda a polícia militar. Então vocês, mandões locais, vocês querem fazer parte do sistema? Ótimo. No dia da eleição, vocês têm que garantir a eleição de fulano e de Beltrano. Então os coronéis, esses mandões locais, eles são cooptados pelas oligarquias, o que garante a eles um sopro de vida num cenário federativo que, teoricamente, iria afastá-los da cena política. Sobra a letra E. O regime federativo colocou os sistemas eleitorais à mercê, dependentes, subordinados a interesses regionais, olha só o que a gente trabalhou, voltados à perpetuação de oligarquias no poder. Sem problema, a letra E. Concorda, Dalton? Fechadíssimo. Então vai lá, vamos para a próxima? Vamos lá. Traduz, Dalton. Você quer que eu fale em francês ou em português? Le 13e travail d'Hercule. Não precisa nem tradução, tá ali embaixo. 13º trabalho de Hércules. Peraí. Acho interessante a gente, antes, dá para analisar antes do enunciado ou não? Tá, claro. O que você acha? De um lado, o bloco. De esquerda. Acho que é mais o bloco do leste e o bloco do oeste. É leste-oeste. E no meio, um bonequinho, olha só lá na sunga dele, a paz. Então, tudo bem. A gente ainda nem viu o enunciado. Mas bloco do leste, bloco do oeste e um bonequinho representando a paz, segurando como se os dois blocos quisessem se confrontar. Volta pra mim. Dá pelo menos pra antever que a questão vai falar de Guerra Fria. Claro. Bloco do leste, bloco do oeste e a paz tentando segurar o choque entre os dois. Enunciado, Dalton. Vamos lá. O cartoon acima foi publicado em jornais franceses após o término da Segunda Guerra Mundial e foi visto por muitos cientistas políticos como um adiantamento do clima político dos anos que estavam por vir, a Guerra Fria. Dentre as alternativas abaixo, apenas uma relaciona-se ao sentido da charge, a sinália. Bom, de qualquer maneira, volta para... É interessante que nós recapitulemos alguns pontos determinantes envolvendo a Guerra Fria para que nós tenhamos aí um arsenal de informações para que a gente possa desenvolver e estudar essas opções de maneira mais clara. De qualquer maneira, acho que é um consenso que a Guerra Fria ela é fruto da lógica geopolítica resultante da Segunda Guerra Mundial. De um lado, os soviéticos, o Exército Vermelho vindo do leste com o objetivo de chegar a Berlim. Do outro lado, os aliados vitoriosos no dia D vêm da França também para chegar a Berlim. Então você imagina Berlim, a capital alemã, no meio. De um lado, o Exército Vermelho, o Exército Soviético, o Exército de Stalin, vindo da região do leste, passando pela Polônia, passando por cima de tudo aquilo que mais tarde seria chamado o leste europeu, a cortina de ferro. À medida que ele está chegando a Berlim, ele já está plantando o socialismo. Sem ele já está construindo essa área de influência. Eu costumo dizer assim, os alunos às vezes, por que o leste europeu? Porque justamente o leste europeu vai ser a área que o Exército Vermelho, como um rolo compressor, vai passando por cima até chegar a Berlim. À medida que ele vai libertando essas regiões do nazismo, ele vai plantando o socialismo ali. Exato. E, por outro lado, oriundos lá da França, depois do dia D, em junho de 44, os aliados comandados pelos Estados Unidos. Então é interessante perceber que o final da Segunda Guerra Mundial, ele apresenta dois grandes vencedores e dois grandes vencedores segurando verdades completamente opostas. De um lado, o socialismo soviético, do outro lado, o capitalismo norte-americano. Daí essa noção de bloco do oeste, bloco do leste, o que ficaria consagrado naquela frase do Churchill, envolvendo a ideia de que uma grande cortina de ferro caiu sobre a Europa. A partir daí, a gente já começa essa ideia geopolítica que vai caracterizar a Guerra Fria. Pois é, isso é interessante pensar no seguinte, né? Às vezes a gente percebe um esforço muito grande, uma preocupação desnecessária sua de tentar identificar a origem da Guerra Fria. Ah, foi na fala do Churchill em 46? Foi na doutrina Truman em 47? Esquece isso. A gente já começa a perceber essa rivalidade, né, marcada pelo antagonismo entre essas duas variáveis, leste e oeste, Estados Unidos, União Soviética, capitalismo e socialismo, com a guerra em andamento. Algumas das conferências que foram realizadas no decurso da guerra já demonstram claramente isso. O que importa, senhores, é que com o final da Segunda Guerra Mundial se consagra aquilo que eu costumo dizer, eu digo sempre que o mundo viveu um novo Tratado de Tordesilhas. Prova disso que a conferência de Yalta, que é chamada também de Conferência da Crimeia, ela aparece em livros didáticos como a conferência do Tordesilhas ideológico. É um novo Tratado de Tordesilhas. E agora vamos lá. O que é Guerra Fria? Né? Primeiro, a primeira palavra-chave que vem à sua cabeça, eu sei disso, é a tal da bipolaridade. Legal. Eu vou dividir dois blocos. Mas a questão é só ideológica? Não. Não é. A gente tem rivalidade no campo da estrutura política, a gente tem rivalidade no campo da estrutura econômica,
Você não pode esquecer que existe uma corrida armamentista que se diferencia da corrida armamentista que caracterizou o contexto do imperialismo. Lembra que gerou a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial? Lá eu também tenho isso. A indústria bélica alemã, a todo vapor, a indústria bélica francesa, a britânica a todo vapor, perdão. Agora eu tenho uma nova corrida imperialista. Dalton, qual é a diferença? A questão nuclear. Né? Então a gente tem questões ideológicas, políticas, econômicas, a disputa por área de influência. Então eu tenho a questão política e eu tenho a questão geopolítica, territorial, tá? A corrida armamentista. Aí você me pergunta assim, mas Dalton, por que Guerra Fria? Porque, na verdade, nunca ao longo de todo esse período, vamos colocar de 45 a 91, para ficar mais fácil? 91 pela desarticulação da União Soviética. Pode ser 89, que era o número de Berlim? Pode. Sim. Não fica preocupado em saber quando começou e quando terminou. Isso é muito volátil, esquece isso. Vamos pegar um corte o mais abrangente possível, de 45 a 91. Durante todo esse período, nunca houve um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. Eu me lembro até da frase do Raymond Aron, que ele dizia que a Guerra Fria seria um cenário de guerra improvável. Por que improvável? Porque havia o equilíbrio nuclear. Se houvesse uma guerra frontal entre Estados Unidos e União Soviética, seria catástrofe nuclear. Então era um cenário de guerra improvável, mas de paz impossível. Pela absurda diferença entre os modelos político, social e econômico de ambos os países. E esse ponto que você tocou, Dalton, na busca por áreas de influência, ele é interessante, porque, na verdade, essa busca por áreas de influência vai nortear a própria lógica da Guerra Fria. Você tocou na doutrina Truman. Eu gosto muito de trabalhar a doutrina Truman, porque ela leva em consideração uma certa herança dos peregrinos do Mayflower, com aquele papo de que os Estados Unidos são sempre predestinados a alguma coisa, né? Na doutrina Monroe, voltei lá para o século XIX. Na doutrina Monroe de 1823, o presidente James Monroe anunciava que os Estados Unidos eles iriam lutar em favor de uma América independente do domínio europeu. Segue, Destino Manifesto. Nós, americanos, somos predestinados a ocupar as terras a oeste. E agora chega na doutrina Truman, nós, os americanos, somos predestinados a lutar em favor do mundo livre contra a ameaça totalitária socialista. Século XXI. Ele falou de doutrina Truman. Cabe a nós, Estados Unidos, garantir a paz mundial, a democracia e defender o mundo da ameaça vermelha. Olha o século XXI. Doutrina Bush. Caberá aos Estados Unidos defender você do terror. A ideia da predestinação, ela está intimamente relacionada, eu chamo sempre isso de um DNA cultural, né? Vem lá dos Founding Fathers norte-americanos, aqueles puritanos que vieram para cá, pisaram aqui e disseram o seguinte, nós fomos os eleitos para povoar essa terra. E isso faz parte da cultura americana até os dias de hoje. Aí vamos lá. O Tavares tocou na doutrina Truman e a gente acabou trazendo a coisa aqui para o debate no século XXI, doutrina Bush. Você saberia pontuar as diferenças entre elas? Pode ser interessante isso. Olha a frase do presidente Truman quando ele discursa no Congresso norte-americano em 1947. Aliás, Dalton, frase essa, discurso esse que tinha por objetivo legitimar a intervenção americana na Grécia. Grécia e Turquia. Na Grécia e na Turquia, que estavam passando por movimentos internos de tentativa de tomada de grupos comunistas. A Grécia e a Turquia, nesse pós-guerra, estavam sendo sacudidas por movimentos socialistas. Frase do presidente Truman. Caberá aos Estados Unidos garantir e defender a liberdade e a democracia no mundo. Ele está pedindo 400 milhões de dólares para investir na Grécia, para investir na Turquia e impedir o crescimento da onda socialista que lá existia. Percebeu? Uma perspectiva defensiva. Caberá aos Estados Unidos garantir e defender a liberdade e a democracia. Olha o Bush. Olha o Bush pós 11 de setembro. A Al-Qaeda nos atacou. Ele não disse a você que a Al-Qaeda foi criada pelo governo americano. Mas beleza, isso não vem ao caso. Eu acho que o Bin Laden está no Afeganistão. Não houve nenhuma prova de que ele estaria no Afeganistão. Mas, por via das dúvidas, eu vou lá e vou derrubar o Talibã. Eu criei o eixo do mal. Eu estou afirmando para você em 2003 que o Saddam Hussein no Iraque produz armas de destruição em massa. A ONU esteve em Bagdá. Não viu nada. Por via das dúvidas, vamos lá, vamos invadir, vamos derrubar o governo. Percebeu a diferença? Doutrina Truman, doutrina defensiva. Doutrina Bush, doutrina preventiva, ou se você preferir, a doutrina do ataque preventivo. Né? É interessante, então, voltando a esse ponto, como que, na verdade, essa busca por áreas de influência é legitimada até pela doutrina Truman. Ninguém falava em busca por áreas de influência. Na verdade, os americanos promoviam suas intervenções em defesa do mundo livre. Do lado soviético, consagrado em 55 pelo Pacto de Varsóvia, há também
uma ideia de aliança militar, garantindo a proteção e a defesa de países que adotam o socialismo contra a ameaça liberal capitalista desumana. Então, na verdade, esse choque entre os dois blocos, da guerra improvável e da paz impossível, como bem lembrou o Dalton, ele expande os limites territoriais, assumindo, na verdade, um caráter global. Lembra que a União Soviética vai apoiar o regime castrista, que chega ao poder em 1959. Os Estados Unidos já ensaiam o embargo, não comprando o açúcar cubano. A União Soviética fala, fica tranquilo, Cuba. Compro tudo. Eu compro tudo. E tanto é que, em 59, nada afirmava que Cuba se tornaria um Estado socialista. Isso é importantíssimo, tá, gente? 1959, a Revolução Cubana. No momento em que o Fulgêncio Batista é derrotado... Naquele momento, aquela revolução não é comunista. Ela é anti-imperialista, ela é antiditatorial, é nacionalista. Ela é nacionalista. Quando, após, né, a invasão da Baía dos Porcos, o Fidel Castro percebe que vai ter uma pressão norte-americana muito grande, ele se aproxima da União Soviética. Khrushchev, por seu lado, tem interesse nessa aproximação, porque eu estou conseguindo fazer algo que até aquele momento era estranho. Expandir a influência socialista para o continente americano, uma natural área de influência geopolítica norte-americana. O socialismo não ficou limitado só ao leste europeu. Ele chegou até Cuba a partir dos anos 60. A prova disso é que, no final das contas, o momento talvez mais tenso de toda a Guerra Fria acontece justamente daí, a crise dos mísseis de 1962. Então, na verdade, eu acho que esse que é o apanhado geral. O Dalton falou muito bem a respeito da necessidade de observarmos a Guerra Fria pela lógica da corrida armamentista, pela lógica do propagandismo, pela lógica da busca por áreas de influência, até porque Estados Unidos e União Soviética, nesse momento, estão até estimulando o processo de descolonização. Eles defendem a bandeira da descolonização para quê? Para que áreas na Ásia e na África, que até então eram subordinadas ao imperialismo, pudessem se libertar para se tornarem áreas de influência, ou deles americanos, ou deles soviéticos. Na lógica da Guerra Fria, a Ásia e a África, na lógica da Guerra Fria, a Ásia e a África são territórios virgens. E aí vem todo o apoio norte-americano e o apoio soviético para que essas áreas se livrem da influência das ex-potências mundiais europeias e recaiam sobre essa nova lógica. A prova mais interessante que eu imagino do caso africano é a questão do Egito. Quando o Nasser no Egito nacionaliza o canal de Suez, traz o canal de Suez para si, lembrando que o canal de Suez foi construído por capital anglo-francês. Anglo-francês. Ele tem apoio norte-americano e soviético. Porque aos dois interessa tirar a influência europeia da África. E é interessante que o Nasser, não só ele vai receber o apoio americano e soviético, como também Inglaterra, França, Estados Unidos e Israel. Sim. Inglaterra, França e Israel, na famosa crise de Suez de 1956, se colocam contra a nacionalização. Nasser, você não vai tornar o canal de Suez propriedade do governo egípcio. E aí o mundo inteiro falou, pô, vamos passar por cima do Nasser. E os Estados Unidos e União do lado do Egito. Do lado do Egito. O que prova, então, por que estão do lado do Egito? Porque o interesse, como disse o Dalton, é desarticular os laços imperialistas para que essas áreas, agora desvirginadas, pudessem ser assumidas ou pelo lado americano ou pelo lado soviético. Acho que tá bom, não? Isso aí. Então vamos lá. Diz a letra A, portanto, o avanço... E tá errado aqui, hein, Dalton? Os avanços, né? Os avanços. Os avanços e confrontos dos blocos nasceram das rivalidades imperialistas que marcaram a Segunda Guerra. O que você acha? Os avanços e confrontos dos blocos nasceram das rivalidades imperialistas. Essa expressão imperialismo incomoda muito. Até porque o imperialismo, na verdade, ele seria a grande explicação da Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Né? Exatamente. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra efetivamente imperialista porque colocou lado a lado, frente a frente, melhor dizendo, o imperialismo inglês do imperialismo alemão. Sim. Letra B. Na Europa, países periféricos como Grécia e Turquia não interessavam as duas superpotências. Acho que já para aqui, né? Acabamos de falar da Grécia como que, na verdade, a doutrina Truman colocava a necessidade dos americanos promoverem intervenção lá. Letra C. O enfrentamento direto entre as duas superpotências esbarrava, dentre outros fatores, na perspectiva defensiva que marcou o período. Eu tô nessa, Dalton. Doutrina Truman na veia, né? Doutrina Truman. Perspectiva defensiva. Letra D. O bloco liderado pela União Soviética não conseguiria expandir sua influência para além das fronteiras da Ásia e da Europa. Acabamos de falar de Cuba. Letra E. Os esforços diplomáticos que envolveram Estados Unidos e União Soviética evitaram conflitos de grandes proporções, como o do Afeganistão em 79. Eu não gostei disso aqui, né? O que você achou? Claro que não. Grandes proporções, na verdade, o que houve em 79 foi uma intervenção soviética no Afeganistão para recolocar no poder um governo que havia sido derrubado por uma revolução interna. Inclusive é importante lembrar, né? Se a gente está falando de Guerra Fria,
né, entre Estados Unidos e União Soviética, houve, usando aí da apropriação da palavra, várias outras guerras quentes, periféricas. Exatamente. O Afeganistão nada mais é, claro que de uma maneira bastante simplista, mas didática para você, a versão soviética do que foi o Vietnã para os Estados Unidos. Exatamente. Que é um outro conflito periférico. Né, como a Coreia, como as próprias questões que envolveram as tensões em Berlim, logo no imediato pós Segunda Guerra Mundial, que resultaram na divisão em dois países, né? Como aconteceu também na Coreia. Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Né? Isso faz parte de toda essa dinâmica que envolve esse período. Bom, acho que a gente já pode passar para a nossa terceira e última questão. É sua, uma charge aí, queremos o poder. Em fio, né? Em fio, a graúna. Graúna. A charge publicada no contexto da redemocratização brasileira, a partir de meados da década de 80, com o ocaso do regime militar, aponta para a seguinte reivindicação política. Vamos lá, a Graúna diz assim, eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, eu posso. A ideia de eu posso, você pode, todo mundo pode, beleza. Eu começaria, eu acho que a melhor forma, volta pra gente aqui, eu acho que a melhor forma da gente contextualizar essa questão é, eu colocaria ali a partir do governo Geisel. Sim, claro. A partir do governo Geisel, por quê? O milagre econômico ele estava esfacelado, a partir de 1973, com a crise do petróleo, iniciada lá numa guerra do Oriente Médio, na verdade, resultante da guerra do Oriente Médio, que ficaria conhecida como a guerra do Yom Kippur, a crise do petróleo ela vai esfacelar o milagre econômico, que era a grande propaganda do governo Médici. E na transição de Médici para Geisel, o penúltimo presidente do regime militar, vozes da oposição até então caladas e submetidas pelo violento propagandismo do desenvolvimento econômico, do crescimento a 10% ao ano, essas vozes que até então eram caladas e sufocadas, elas começam a ter agora espaços para se mostrarem. E pela violência do AI-5, a gente não pode esquecer também, Sem dúvida, sem dúvida. Então, a partir do governo Geisel, o próprio executivo militar percebe que sem a legitimidade do desenvolvimento econômico, essas vozes da oposição começam a crescer. Prova disso é que o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, o partido da oposição consentida, o MDB, que era o partido da oposição, ele vai ter o seu melhor resultado eleitoral. E isso é sintomático. Em 1974, o MDB tem o melhor resultado eleitoral de toda a sua história do período do bipartidarismo durante o regime militar, justamente porque a oposição cresce. Começa a denunciar, colocar o dedo na cara do governo, dizendo o teu propagandismo, o teu desenvolvimento econômico, isso aí está caindo por terra. E nesse momento, o executivo militar, à época chefiado pelo senhor Ernesto Geisel, o executivo militar, ele de certa forma vai contemporizar com isso. Ele assume a ideia, tudo bem, vai acontecer uma abertura, porém ela será lenta, segura e gradual. Mensagem subliminar. Nós é que sabemos quando é que a abertura vai acontecer. Isso é super importante, tá? O Tavares colocou para vocês 2 pontos que marcaram esse contexto. A falência do milagre econômico e uma nova estratégia da oposição que se mostrou bem sucedida e que não era mais uma estratégia de enfrentamento, e sim política. Enfrentamento que eu digo aqui, enfrentamento armado, que marcou muito os períodos anteriores e que foi esmagada pelo AI-5. Então você tem 2 fatores. Tem um terceiro fator. Geisel, ele é um militar, olha a expressão, castelista. Ele acreditava na perspectiva de que, afastada a ameaça comunista e vermelha, seria o momento de devolver o poder aos civis. E, naquele momento, o governo militar, de posse do AI-5, de fato havia esmagado qualquer espécie de resistência. Então, nesse momento, é a hora de você começar esse processo de abertura fundamental que o Tavares acabou de falar. O conceito de abertura lenta e gradual e segura é um recado do Geisel para a sociedade. Sociedade, a democracia não será uma conquista de vocês. Nós vamos dá-la de presente para você. Prova disso é que o Geisel, que levanta a bandeira da abertura lenta, segura e gradual, ainda que sim, o período Geisel fosse marcado, por exemplo, pelo fim do AI-5. Sim. Geisel acabou com o AI-5, o mais drástico de todos os atos institucionais, mas não pensou 2 vezes em se utilizar de instrumentos autoritários, como, por exemplo, o pacote de abril. A Lei Falcão, que impedia os discursos políticos no horário eleitoral do rádio e da TV. Ou seja, a abertura lenta, segura e gradual, o recado era, não é a oposição que vai promover a redemocratização. E existem exemplos que mostram muito claramente isso. Por exemplo, a própria reorganização partidária. Eu acabei de falar, o MDB era o partido que estava crescendo. Óbvio, era o partido da oposição, falência do milagre, as vozes da oposição, movimento sindicalista no ABC Paulista. Na verdade, a oposição está crescendo. O MDB, obviamente, sendo o partido da oposição consentida, está conseguindo conquistar eleitorado. O que faz a reorganização partidária? Não tem mais bipartidarismo, agora nós vamos instaurar o pluripartidarismo. O MDB
ele dissolve. A gente já está no governo Figueiredo, né? E aí tem uma questão muito interessante, tá? Duas medidas do governo Figueiredo podem sinalizar, por um lado, por essa continuidade do processo de abertura, mas elas têm dois pontos também que têm que ser criticados. Você prestou atenção no que o Tavares falou? Bipartidarismo, fim do AI-2. Oba, legal. Agora nós temos um pouco mais de liberdade político-partidária, não é isso? Sim, por um lado. Por outro, o bipartidarismo revela uma estratégia do governo militar. Eu vou pulverizar essa oposição que estava crescendo para enfraquecê-la, o que não deu certo. Vamos lembrar que em 1982 já teve eleições diretas para governador. Leonel Brizola vai ser eleito. Leonel Brizola vai ser eleito aqui, Franco Montoro em São Paulo. Né? Você vai ter uma série de Tancredo Neves em Minas Gerais, né? De elementos da oposição que ainda com essa medida de tentar esfacelar a oposição, essas medidas não funcionaram. Uma outra demonstração é a lei da anistia. Sim. A oposição queria uma anistia ampla, geral e restrita, e na hora o governo vai estabelecer sim a anistia, mas vai tirar, não vai anistiar aqueles que cometeram crimes de sangue. Agora, é fácil perceber quando a oposição cometeu um crime, quando o movimento armado, a juventude armada, promove um crime de sangue, é fácil. Agora, os militares que mataram nos porões da ditadura, você não sabe. Quer contextualizar? É uma das grandes dificuldades da Comissão da Verdade hoje em dia. É isso que ela quer, a Comissão da Verdade busca isso. Ela quer averiguar isso, e você tem uma ala política ainda muito ligada à ideia do militarismo que marcou esse período, dizendo, olha só, vocês não vão poder fazer nada, porque houve uma lei da anistia que perdoou todo mundo, porque ela foi ampla, geral e restrita. Né? Bom, de qualquer maneira, eu acho que isso tudo, esse processo de redemocratização, ele vai ter um marco em 1984 com o movimento das diretas já. A partir da emenda Dante de Oliveira, um deputado que vai apresentar uma emenda à Constituição com o objetivo de restabelecer o voto direto para presidente da República, um movimento que vai mobilizar todo o cenário nacional, mas que acaba sendo derrotado até porque a abertura tinha que ser lenta, segura e gradual. Sim. Imagina o voto direto para presidente da República ser conquistado por um movimento de rua. Olha que coisa interessante, a gente está percebendo que nessa passagem dos anos 70 para os anos 80, a direta já, que é um grande marco, ela talvez seja a ponta do iceberg de vários outros movimentos sociais que vão emergindo. Exemplo, MST. É um outro movimento que surge nesse momento, herança lá das ligas camponesas. Eu estou querendo discutir de novo a questão da reforma agrária no país, o novo sindicalismo, o sindicalismo independente que vinha sendo ensaiado na década de 70, como o Tavares comentou, e que se consolida agora ali no ABC paulista, emerge a figura do líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, vários movimentos sociais aí bombando e clamando pela volta definitiva da democracia. Bom, acho que já fizemos um bom apanhado, vamos direto para a questão então. A charge publicada no contexto da redemocratização, estou relendo aqui o que o Dalton já havia apresentado, aponta para a seguinte reivindicação política. Letra A charge aponta para a tomada do poder pelos setores populares. Não é esse queremos o poder, não é queremos o poder no sentido de poder político, queremos poder votar. Queremos poder artigo, né? Exatamente. Letra B. O restabelecimento da ordem democrática após a vitória do movimento das diretas já. Não houve vitória. Na verdade, as eleições elas seriam indiretas, garantindo-se a vitória de Tancredo Neves, que vai morrer de diverticulite, assumindo José Sarney. Letra C. A liberdade de expressão e o reconhecimento dos direitos civis e políticos. Eu estou com essa, Dalton. Fechado. Letra D. O retorno da atividade eleitoral completamente suprimida durante a ditadura. Volta pra gente. E isso é um problema pro teu adversário também. Importantíssimo. Por quê? Porque na cabeça dele, era uma ditadura, então não havia voto. Havia sim para cargos legislativos. Você não vota para presidente, você não vota para presidente, não vota para governador, não vota para prefeito. Para deputado você vota, para vereador você vota. Porque senão não haveria sentido ter partido. Para senador você vota. É a maquiagem democrática que essa ditadura implementa para se perpetuar até pelo menos aí 85. E na letra E, a recomposição dos direitos trabalhistas extintos. Não houve extinção dos direitos trabalhistas durante a ditadura. É outra pegadinha. É outra pegadinha. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham anotado bastante, esperamos que vocês estejam empolgados para fazer parte aqui do nosso curso intensivo. Esperamos que vocês tenham gostado, acima de tudo. É isso, gente, um forte abraço para vocês. Estamos aqui no curso completo, no curso de questões, agora no intensivo. Te vejo lá, hein? Um abraço. Forte abraço.